Osmar, enfim, meus irmãos, estamos aí, né? Vamos iniciar aqui a palavra. Deus, eu sinto que Ele quer falar hoje sobre... Eu coloquei ali o título ali, quero agradar o coração de Deus, mas na verdade eu tinha colocado outro título primeiro na mensagem, que é o seguinte: nem tudo é de graça. Por quê? Porque se eu entender que nem tudo é de graça, eu vou praticar coisas que vão agradar o coração de Deus. E o nosso principal objetivo aqui é agradar a Deus, é praticar a palavra de Deus, é fazer as coisas que agradam o coração de Deus. Não é mesmo? O Jesus disse: aquele que me ama, guarda e obedece meus mandamentos. Então eu preciso entender o que eu faço primeiro para agradar o coração de Deus, né? A gente vê ali várias pessoas pedindo oração. A gente com certeza ora, mas primeiramente Deus, Ele quer ver qual que é a intenção do nosso coração. Eu quero uma bênção de Deus? Eu quero, né? Eu quero, com certeza, mas Deus quer ver o que eu estou fazendo para Ele. Deus quer ver o que eu estou fazendo para agradar o coração dele. Eu não estou dizendo aqui que o pessoal que pediu oração aí faz isso, porque eu não sei, né? Mas eu sinto de falar isso, né? Deus primeiro quer ver a nossa atitude. Deus primeiro quer ver o nosso coração, para depois Ele nos abençoar, né, meus irmãos? Sabe, tem gente que entra aqui na live, por exemplo, entra ali, bota o pedido de oração e sai, né? E sai fora, não quer saber da palavra, só quer receber, entende? Então, não é esse tipo de atitude que agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus são as coisas que eu faço para Deus, não aquilo que eu quero somente sugar de Deus, não é? A gente está olhando aqui em casa a minissérie de Jesus, aquela que passou na Record há uns anos atrás, e a gente começou a olhar, e olha, a gente vê muita coisa ali, bíblica, que aconteceu, muitos ataques contra Jesus, e muitas coisas que acontecem ali referente a isso, né? Muitas pessoas a gente vê no cotidiano, no dia a dia, só querem a bênção de Deus, mas não querem fazer as coisas para agradar a Deus. Bênção todo mundo quer, inclusive eu. E eu digo por experiência própria, se eu fizesse mais coisas para Deus, eu seria mais abençoado do que eu já sou, né? Então, assim, primeiro eu tenho que demonstrar para Deus, depois Deus vai ver o meu coração. Amém? Vamos então aqui para a palavra, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1. Eu peguei a partir do versículo 5, tá? Que diz o seguinte: e vós também, pondo nisto, mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Então vamos lá. Acrescentar a voz, aqui o apóstolo Paulo está falando, primeiro ele falou ali, ó, no versículo 4 ele diz assim, ó, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre as coisas que Deus já nos prometeu, sobre aquilo que Deus já escreveu, já deixou escrito na sua palavra, que a gente pode tomar posse. Então são muitas bênçãos que Deus tem para nós, para que a gente possa tomar posse, se apropriar delas. Aqui fala preciosas promessas, né? Então, através disso, depois no versículo 5 diz ali, ó, e vós também pondo nisto mesmo toda a diligência, e acrescentai a vossa fé a virtude. Virtude fala de quê? De fazer o bem, né? Eu estava dando uma olhada no dicionário ali antes, alguns significados da palavra virtude, porque tem me bateu uma dúvida sobre aquele versículo que Jesus, a mulher do fluxo de sangue, né, ela encosta na orla do manto de Jesus, e algumas traduções falam que Jesus disse que me saiu poder, outras traduções falam que me saiu virtude.
Então eu fui dar uma olhada na palavra virtude. E a palavra virtude aqui para nós, ela quer dizer hoje, nesse exato momento, né? Eu sinto nessa palavra, nessa revelação, fala de fazer o bem. Então aqui diz: acrescentai à vossa fé a virtude. Então, eu tendo fé em Deus, eu tendo fé que eu preciso entregar a minha vida para Jesus, eu tenho que entender que eu preciso ter vontade de fazer o bem. Eu não vou dizer aqui que eu vou fazer o bem 100%, até porque eu mesmo não consigo praticar isso 100% todos os dias. Mas Deus, Ele quer ver o nosso coração, como eu estava dizendo no começo ali. Então, se Deus viu no meu coração que o meu desejo é fazer o bem, já é uma grande demonstração de querer agradar o coração de Deus. Amém? Continuando aqui. E a virtude, o conhecimento. Então eu preciso agregar a minha fé à virtude, e a virtude, o conhecimento. Então, a Bíblia fala o seguinte, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Não basta apenas eu saber que existe uma palavra de Deus, não basta apenas eu saber que existe a Bíblia, que são vários livros num só, que é a palavra de Deus. Não basta eu apenas saber que existe e não buscar o conhecimento dela. Porque através da palavra de Deus, eu vou aprender muitas coisas que eu faço para Deus, para agradar o coração de Deus. E então, desfrutar das bênçãos que a própria palavra de Deus me promete, como eu li no versículo 4, preciosas promessas. Então, quando a gente pensa em pedir alguma coisa para Deus, nós temos que lembrar que Deus, Ele quer que a gente conheça Ele. Conheça Ele. Por isso que Ele falou na palavra, crescer na graça e no conhecimento. O primeiro conhecimento que nós devemos crescer é o conhecimento da palavra de Deus. Porque daqui da palavra de Deus saíram vários outros, por exemplo, livros, onde homens de Deus fizeram livros que a gente pode crescer, tipo livro de sonhos, livros sobre profecia, livros sobre libertação, livros sobre, enfim. Sabe, meus irmãos, através da palavra de Deus é o principal. Daqui, eu mesmo gosto muito de ler livros de outros pastores, outros homens de Deus, que fizeram sobre algum assunto específico, onde eles pegaram ali e tiveram revelações de Deus, através da palavra de Deus, revelações de Deus sobre alguns assuntos específicos, sobre jejum, por exemplo. Agora mesmo estou lendo um do Luciano Subirá, Graça Transformadora é o nome do livro. Muito bom o livro. Então, meus irmãos, crescer na graça e no conhecimento, crescer na graça de Deus, na graça que Deus já tem para mim. Mas como eu vou crescer na graça e no conhecimento? Eu usando da graça que Deus me deu, das coisas que Deus me deu de graça, para buscar o conhecimento. Então Deus me deu a salvação de graça. E quando eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo morando em mim. E eu tendo o Espírito Santo morando em mim, quando eu abro a Bíblia para ler, eu tenho já revelações da palavra de Deus. Ela não se torna mais um conjunto de livros apenas. Ela se torna a palavra de Deus. Porque existem outras religiões, falsas religiões que usam a Bíblia, mas eles não têm o Espírito Santo. Eles têm o Espírito do Anticristo. Então nós temos o Espírito Santo. Então Deus fala com nós através da sua palavra. Por isso que eu venho aqui antes da live, 10 minutinhos antes da live, abro a Bíblia aqui, já saiu a palavra. Porque eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo que mora em mim é o mesmo que mora em você. E aquilo que eu falo aqui, pode ser que você não aproveite tudo aquilo para esse momento, mas talvez uma palavra que eu disser, através da revelação da palavra de Deus, ela vai falar no teu coração. E aquilo vai trazer uma grande revelação para dentro de cada pessoa especificamente. Amém, meus irmãos? Então, vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos usar aquilo que Deus deu de graça para nós buscarmos conhecimento. Amém? Versículo 6 diz o seguinte: e ao conhecimento a temperança,
e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Deus nos deu talentos. Deus nos deu talentos. Cada um tem um talento, tem 2 talentos, tem 3 talentos. Lembra da parábola dos talentos? Deus deu mais talentos para um, menos para outro. Mas aquele talento, ele vai ser multiplicado na gente, ele vai crescer na gente, ou Deus vai dar outros talentos para nós, quando a gente souber usar aquilo que aprendemos com o conhecimento que veio pela graça de graça. Então tudo aquilo que você faz com facilidade foi um talento que Deus te deu. Não foi um dom. Os dons estão descritos lá, não lembro se é em Efésios, não lembro agora. Não é em Efésios. Não, 2 Coríntios. Os 9 dons, tá? Mas a gente fala aqui de talentos. Talentos. Então, eu preciso adicionar ao conhecimento a temperança. Eu preciso saber onde usar o conhecimento. Como usar o conhecimento. De onde veio o conhecimento. Da onde saiu aquilo. O conhecimento veio da minha busca. Mas a minha busca veio da graça, que veio de graça. Então Deus me deu talentos. Se Deus te deu um talento de pregar a palavra, se Deus te deu um talento de tocar um instrumento, se Deus te deu um talento de cuidar de pessoas, se Deus te deu um talento de ser um grande empresário para abençoar pessoas, se Deus te deu um talento de aconselhar pessoas, qualquer talento que Deus nos dá, nós temos que entender que primeiramente veio de Deus. E se Deus deu para nós temos que usar para Ele. Nós temos que usar para a glória dEle. Ontem eu conversava com a minha esposa ainda sobre isso. Então, por isso que eu tenho certeza que não foi à toa que eu abri a palavra aqui. E que essa é a revelação desse trecho para nós hoje, nesse momento. E eu disse, eu aprendi a tocar violão com 15 anos, eu tenho 40. E até hoje eu não sei tocar violão de ouvido, por quê? Porque me faltou buscar conhecimento. E eu entendi faz uns dias. E aí, Deus falou comigo há uns dias atrás. Não foi à toa que eu te dei esse talento. Não foi por nada que eu te dei esse talento. Não foi para te tocar no mundo que eu te dei esse talento. Eu toco bateria também, mas bateria eu já toco na igreja. E eu tocava no mundo antes. Antes de me converter, antes de conhecer Jesus, eu era músico do mundo da noite. Tocava nas boates por aí. Então eu tocava para o diabo. Eu usava o talento que Deus me deu para Satanás. Para tocar músicas do mundo que falavam de traição, falavam de destruir a família, falavam de beberragem, falavam de drogas, falavam de palavrões. Eu usava o talento que Deus me deu para isso antes. Mas hoje eu uso um deles para Deus, pois eu toco, todo o culto eu toco lá no louvor, a bateria. Mas eu sei tocar violão. Não sou aquele que toca violão. Não, eu sei o básico. Mas o básico já é um começo para mim buscar mais conhecimento. Então eu entendi de Deus nos últimos dias. Isso é só um exemplo, tá, meus irmãos? Um testemunho. De que Deus não ia derramar uma unção lá de cima. Ele até pode fazer se quiser. Com certeza ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas eu creio que Deus não ia derramar na minha cabeça assim uma unção. Puf, agora tu sabe tocar tudo de ouvido, tu não precisa estudar nada e deu. Não, meus irmãos. Deus já me deu o talento. Deus já me deu aquele talento. Com 15 anos, eu não sabia, nunca soube para quê. E eu aprendi muito rápido a tocar o violão. Só que eu nunca consegui me livrar das cifras, nunca consegui me livrar ali de olhar no papel. Mas agora estou aprendendo porque eu descobri que existe um método universal que todos os músicos usam para que possam gravar o campo harmônico na cabeça, para daí sim tocar de ouvido. Claro que tem que ter um ouvido ainda para saber onde trocar ali os acordes, mas existe um conhecimento. E se Deus me deu esse talento, eu preciso buscar o conhecimento
para que eu possa glorificar o nome dele, para que eu possa usar isso também para glorificar o nome dele, nem que seja para pegar e louvar a Deus na minha casa com a minha família. Então isso é só um exemplo. E aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus deu nas tuas mãos, aquele talento que Deus te deu, ele vai multiplicar se tu buscar o conhecimento naquele. Ou em alguma outra área que você tenha facilidade e talvez vale a pena investigar, buscar um pouco mais de conhecimento naquela área. Porque se você tem facilidade em alguma coisa, é um talento que Deus te deu. E Ele com certeza quer usar isso para a glória dEle. Amém, meus irmãos? Vamos continuar então. Versículo 7. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, o amor. Não usar aquilo que Deus nos deu visando lucros. Visando lucros. Porque quando eu conheço a piedade e o amor fraternal de Deus, eu vejo que tudo isso que Deus me deu é de graça. Todo esse talento que Deus me deu não me custou nada. Simplesmente aquilo veio. Então Deus já me deu alguma coisa de graça. Deus já te deu alguma coisa de graça. Não precisa a gente pensar em lucrar com aquilo financeiramente. Pois se Deus nos deu de graça, nós não devemos lucrar com aquilo que Deus nos deu. De graça, a gente ganha de graça e não cobra. A palavra de Deus fala. Tem um versículo que diz isso, né? De graça recebereis. Então a gente não pode cobrar por uma coisa que Deus nos deu de graça. Não devemos visar lucro. Aqui fala em amor. Nós devemos fazer por amor. Amor a Deus e amor às pessoas. Aquilo que Deus me deu, nós temos que fazer por amor a Deus e amor às pessoas. Exemplo aqui, o que estou fazendo agora, não é para visar lucro, não ganho nada com isso. Mas é por amor a Deus, por gratidão a Deus. Depois eu vou falar aqui no final. Por gratidão a Deus, de tudo que Ele já fez na minha vida, do buraco da onde Ele me tirou. Porque eu sei que do buraco da onde Ele me tirou, Ele pode tirar alguém que está aqui nessa live, alguém que vai assistir depois dessa live. Porque quando Deus tocou no meu coração para que eu me convertesse, eu assisti uma live de um conhecido meu no Facebook. E ali foi onde Deus falou comigo assim, ó. Eu entendi, sabe? Eu entendi na vida daquele homem. E hoje é um pastor até, agora foi consagrado pastor. Na vida dele, através daquela live dele ali. Deus falou comigo e hoje eu estou aqui. Graças a Deus ter usado ele para falar comigo naquela noite. Então, estou aqui de graça. Ele estava lá de graça. Ele não visou lucro para fazer aquela live, mas ele ganhou a minha alma para Jesus. Ele ajudou que a minha alma fosse ganha. E através da minha alma, várias pessoas já aceitaram Jesus aqui nas lives. Então, viu como é uma corrente? Ah, mas então Deus não me dá nada por isso? Claro que Deus me dá, meus irmãos. Primeiro que Deus já me deu. Eu já sou salvo. Deus já enviou Jesus Cristo, seu único filho. Mas além disso, que é o maior, Deus ele vem cuidando de mim, da minha família, a cada momento, a cada detalhe. Então Deus já me dá, Deus abençoa a gente de outras formas, só que a gente não percebe às vezes. Às vezes a gente só percebe que Deus abençoa quando é no bolso. Não é verdade? Continuando. Versículo 8. Porque se em vós houver abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais damos, mais recebemos de Deus. Quanto mais damos, mais recebemos de Deus. Viu, Oriel? Porque se nós abundarem essas coisas, se eu entender que Deus me deu de graça, que eu já sou abençoado por Deus, que eu preciso buscar conhecimento nas coisas que Deus me deu de graça, para abençoar a vida das pessoas, para agradar o coração de Deus e glorificar o nome de Deus, Ele vai multiplicar os talentos na minha vida. Viu como diz ali, ó? Não vos deixarão ociosos nem estéreis. Lembra da parábola dos talentos? Também a palavra também diz: a quem mais é dado, mais é cobrado.
Mas isso faz parte. Se Deus cobra bastante de você, é sinal que Deus já deu bastante para você. E Ele quer dar mais. Ele não tem medida para usar a gente para glorificar o nome dele. Quanto mais Ele quer dar, e quanto mais Ele vê que a gente aproveita aquilo que Ele nos dá, mais Ele nos cobra. Mas isso tudo vai aumentando o nosso galardão quando chegarmos ao encontro dele. Então, quanto mais damos, mais recebemos de Deus. Quanto mais eu dou para Deus, mais eu recebo de Deus. Mas não quer dizer que o que eu dou para Deus eu vou receber a mesma coisa. Deus pode me dar outra coisa. Que nem eu falei ali antes, às vezes Deus não abençoa a gente financeiramente porque a gente está fazendo algo para Deus. Deus abençoa a gente de outras formas. Mas a gente só quer saber do bolso às vezes, né, do dinheiro. Amém, meus irmãos? Continuando. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Aí eu botei aqui, ó, façamos tudo por amor e gratidão a Deus. Qual é o maior presente? Qual é a maior recompensa que Deus Ele pode nos dar? Tá? Vamos dizer o seguinte, tá? Eu entendi essa palavra. Então, a partir de hoje, eu vou começar eu quero fazer as coisas para Deus. Tá? Eu tenho um talento aqui, mas ele está meio adormecido, mas eu vou buscar um conhecimento para mim aperfeiçoar esse talento e vou usar para Deus. Mas o que eu vou ganhar de Deus? Primeiro detalhe, nós temos que entender que nós já ganhamos de Deus. Você já ganhou de Deus. Não faça nada para Deus esperando receber de Deus. Embora a palavra de Deus ela diga que nós vamos receber de Deus, mas Deus não quer que a gente comece a fazer algo para Ele já esperando algo em troca, porque Ele já nos deu aquilo de mais precioso que Ele tinha. Deus enviou o seu único Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu sou salvo hoje, se você é salvo hoje, foi porque Deus já fez por nós. Então eu não devo fazer as coisas para Deus visando algo em troca, porque eu já ganhei. Porque eu já ganhei de Deus. E eu já sou perdoado dos meus pecados. Olha o que diz aqui, ó. Esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então Deus já fez por mim. Então não é nada mais do que a minha obrigação usar aquele talento que Deus me deu para fazer algo para Ele. Mas o amor de Deus ele é tão grande ainda assim, que mesmo com isso tudo que Deus já me deu, antes de eu fazer nada para Ele, quando eu tocava para o mundo, quando eu cultuava Satanás tocando nas boates por aí, instrumentos, Deus já tinha mandado Jesus para morrer por mim. Então agora que eu toco na igreja, não é nada mais do que minha obrigação fazer isso, porque Deus já purificou meus pecados, Deus já me perdoou e eu sou salvo. E a obra da salvação já tinha acontecido antes mesmo de eu começar a fazer as coisas para Deus. Então, sabe, meus irmãos, chega a ser patético a gente fazer as coisas para Deus esperando algo em troca. Pois Deus já fez para a gente, nós já somos abençoados. Mas mesmo assim a Bíblia fala que se a gente obedecer os mandamentos, se a gente andar na palavra, comeremos o melhor dessa terra. Entende? Então mesmo assim, Deus ainda tem promessas na Bíblia para nós em relação àquilo que a gente faz. Pois a fé sem obras é morta. Lembra dessa palavra, desse versículo? A fé sem obras é morta. Porque é da vontade de Deus que eu faça as coisas para Deus e seja abençoado. Por quê? Porque isso que eu faço é uma obra que ela é manifestada através da fé que eu tenho em Jesus Cristo. E aí Deus me abençoa com o maior prazer para que isso que eu faço seja um testemunho para outras pessoas daquilo que Deus faz na nossa vida. Então veja o Deus maravilhoso que a gente serve, meus irmãos. Veja como a gente às vezes é ridículo de ficar pedindo coisas para Deus, sendo que Deus já nos deu.
A gente tem que fazer as coisas para Deus. A gente tem que pegar o talentinho pequenininho que Deus nos deu, crescer na graça e no conhecimento e fazer aquele talento multiplicar e usar aquilo para glorificar o nome de Deus. Apenas por gratidão. O resto é consequência. Amém, meus irmãos? Creio que Deus falou bastante, pois eu estou arrepiado. Glórias a Deus por isso, porque o Espírito Santo de Deus está aqui hoje, falando ao nosso coração. Eu tenho certeza que Deus me fez aqui nessa palavra relembrar coisas que estavam guardadas, e tenho certeza que Deus falou no coração de vocês aí também. Em cada um de um jeito especial. Talvez uma palavra que o Espírito Santo falou aqui, ela mudou uma revelação dentro do seu espírito aí, dentro da sua alma, que estava adormecida. Então, use seus talentos para Deus. Amém, meus irmãos? Vamos aqui ver quem pediu oração e quais os motivos da oração, das orações. Vamos ver se alguém comentou alguma coisa e me ajudou a pregar aqui. Vamos ver aqui o irmão Anderson. Quando comecei a ser crente, sempre mandava a paz do Senhor para todos os amigos no WhatsApp. E um dos amigos meus começou a ler a Bíblia e se libertou da cocaína. Não sei se ele está indo para a igreja. Viu só, meu irmão? Isso aí é uma coisa que tu fez para Deus. Com certeza Deus viu isso. E eu creio, né? Creio eu mesmo que ele não, que ninguém tivesse se convertido naquele momento ou coisa do tipo. Deus viu o que tu fez para ele. Porque tu fez para Deus, não foi para as pessoas, né? Mas oramos para que esse irmão esteja na igreja e para que pessoas que talvez tu nem saiba tenham conhecido a palavra de Deus através da tua vida, né? Talvez tu não sabe, mas várias pessoas podem ter sido tocadas ali. Deus é que sabe, né, meu irmão? Mas são coisas que ficam para pro nosso galardão, né? Mas tem que querer o dono da bênção. Exatamente, meu irmão. Tem que querer o dono da bênção, não somente a bênção, né? Deus é maior, essa semana vai ser decisiva. Amém, meu irmão. Vamos orar por isso. Amém, Samara. Samara tá aí na live ainda. Se estiver na live ainda, dá um glória aí, faz favor. Eu quero falar uma coisa pra ti, tá? Samara entregou a vida para Jesus esses dias aí na madrugada, glórias a Deus. Várias ali mensagens, glórias a Deus. Obrigado pelo pessoal que ajuda a gente aí a pregar. Exatamente. Vamos orar sim, Davi. Amém, meus irmãos? Vamos orar então para encerrar essa live abençoada, onde Deus falou bastante. Samara, viu? Tu tá aí, né? Eu aqui sou uma testemunha, tá? Se tu ou alguém da tua família tá passando por esse problema aí, tá? Não falo aqui para te expor, tá? Porque eu tô me expondo aqui de drogas, vício, coisa do tipo. Sabe que eu sou um testemunho de que Jesus, ele pode tirar tudo da gente, essas coisas ruins aí, tá? Eu também estava perdido no vício das drogas, tá? Prostituição, alcoolismo, família separada, tá? Hoje Deus restaurou a minha família com a minha esposa, que a gente estava separado há uns anos atrás, quando eu tive encontro com Jesus, tá? E saiba que para mim ter esse encontro com Jesus foi através da live, aquela do meu amigo ali que eu falei, que ele fez no Face, que eu comentei antes. Mas eu entregava a minha vida para Jesus vários dias de manhã. Eu acordava de manhã, ajoelhava na minha cama e entregava a vida para Jesus. Então eu costumo dizer que eu não entreguei a vida para Jesus uma vez. Eu entreguei a vida para Jesus várias vezes. Várias manhãs eu acordava e dizia: Deus, essa vida eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não consigo mais viver assim. Eu quero uma vida nova, eu quero um coração novo. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Então, Samara, a principal atitude para que essa situação aí na tua vida ela tenha uma reviravolta, tu já tomou, tá? Que foi aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus. E eu tenho certeza que quando tu fez isso, se eu não me engano foi de sexta para sábado, né, irmã? Foi de coração.
foi de coração, porque tu entendeu aquela palavra que Deus falou aquele dia conosco ali. Tá? Então, fica firme na fé, ora pelo teu esposo, ora por ti, a gente vai orar aqui também. Tenho certeza que os irmãos que aqui estão presentes aqui junto com a gente, também vão interceder pela tua família e pela tua vida. Amém? Porque a palavra de Deus, ela fala que nós temos que orar um pelos outros. Não importa se tu mora em São Paulo, na Paraíba, no Rio de Janeiro, em outro país, não me interessa isso aí. Interessa é que a gente tem que orar uns pelos outros. Tá bom, irmã? E que um dia também eu estava nesse buraco aí, um dia Deus me salvou porque oraram por mim. E eu tive fé e tu tem fé. Isso é o importante. Jesus, várias curas e milagres que Jesus falava, Jesus praticava, ele dizia, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A mulher do fluxo de sangue, Jesus falou para ela, a tua fé te salvou. E ela padeceu 12 anos, mas ela teve fé. Amém, irmã? Então nós vamos orar agora por essa live e vamos orar por esse pessoal aí, tá, que está pedindo oração. Espero que os irmãos que estão junto comigo aí, intercedam comigo aqui, junto pela essa irmã aí, que está passando por um momento complicado, e por outras pessoas também que pediram oração ali por porta de emprego, por vida financeira, por vida espiritual, por saúde, por doença e enfermidade. Me ajudem aí, os irmãos, aí os guerreiros de Jesus Cristo, a orar, porque Deus vai fazer alguma coisa aqui nessa oração, porque eu estou todo arrepiado aqui. Amém, meus irmãos? Vamos lá então. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, meu Pai, por essa palavra. Te agradeço, meu Senhor, por essa live. Te agradeço, meu Pai, por essas pessoas que o Senhor colocou aqui ao vivo. E por aquelas que também vão assistir depois. Pai, obrigado por ter falado ao nosso coração. Hoje nós entendemos, meu Senhor, que aquele talento que para nós pode ser insignificante, para Ti, ele é muito grande, Senhor. Porque isso a gente entendeu hoje que veio do Senhor. Só que o Senhor também quer que a gente cresça no conhecimento, que a gente multiplique esse talento, assim como o Senhor mencionou na sua própria palavra, na parábola dos talentos. Afinal de contas, não foi por acaso que essa parábola está aqui na tua palavra. Nos ajuda, meu Senhor, a buscar o conhecimento na fonte correta daquele talento que o Senhor já nos deu, para que possamos dessa forma glorificar o teu nome através desse talento. E para que possamos entender que não precisamos pedir nada em troca, porque já ganhamos, já recebemos do Senhor. Porque o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor já nos perdoou, já nos salvou e já nos abençoou. Nos ajuda, Pai, para que essa palavra ela fique gravada no nosso coração. E para que aquele talento que os irmãos tenham, que eu tenho, que os irmãos aqui têm, para que ele seja multiplicado, para que ele seja trabalhado, para que possa glorificar o teu nome, meu Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por essa palavra em nome de Jesus. Agora, Pai, eu te peço que receba, meu Deus, a oração de cada pessoa que pediu aqui nos comentários. Aquele, Pai, que pediu porta de emprego, aquele, meu Senhor, que pediu que as portas se fecharam, mas talvez as portas se fecharam, não é porque o Senhor fechou a porta para ele. Talvez não era essa porta que o Senhor queria que ele entrasse. Tá ouvindo, meu irmão? Essa palavra é de Deus para ti. Talvez essa porta se fechou porque não era a porta que Deus queria que tu entrasse. Deus vai abrir outra porta para ti que seja da vontade dele, embora tu não entenda nesse momento. Então, meu Senhor, eu te peço que para esse irmão, o Senhor abra uma porta que seja da tua vontade. Faça ele entender, meu Pai, que foi o Senhor que fechou essa porta. Mas que se o Senhor fechou essa porta, o Senhor já está abrindo outra. Então eu te peço, meu Pai, que coloque fé no coração dele, para que ele não desista e para que ele espere no Senhor. Porque o Senhor mostrará para ele aonde é essa porta. E ele vai ter certeza de que isso que está acontecendo hoje é verdade. Que essa porta que vai se abrir é do Senhor. Pai, eu coloco nas tuas mãos aquelas pessoas que pediram oração, porque estão passando por momentos na sua família complicados, Pai, em relação a drogas, alcoolismo, vícios, prostituição, libertação, Pai, de qualquer tipo de coisa que não venha de Ti. Aquele milagre, ó Deus, que o Senhor fez na minha vida,
Eu te peço, meu Pai, que o Senhor faça na vida dessa pessoa também. Ajuda, Pai, dá uma medida de fé para ela maior do que ela já tem, para que ela possa suportar e esperar o dia que vai chegar, o dia que isso vai acontecer. Mas eu sei que o Senhor já recebeu a oração dela e o Senhor já entendeu que ela entregou tudo em tuas mãos já. Mas eu te peço, Pai, aqui com a minha oração e o coração dos irmãos que estão orando junto comigo agora, intercedendo por ela, para que a vida dela se torne um milagre e se torne um testemunho de grandes obras que o Senhor fez na vida dela, assim como o Senhor fez na minha. Porque hoje estou aqui contando o testemunho para ela, amanhã ela vai contar o testemunho para outras pessoas. E outras pessoas vão ser tocadas pelo testemunho dela e da família dela. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa live hoje. Eu tenho certeza que o Senhor falou bastante e continua falando, pois eu sinto a presença do Teu Espírito Santo aqui agora, neste exato momento. Desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Muito obrigado pela presença de todos aí, pela participação daqueles que entraram. Quem entrou no finalzinho da live, vale a pena voltar no começo lá, porque Deus falou bastante com nós hoje. Amém, meus irmãos? Vai ficar gravado no 6h30, por aí eu posto no YouTube lá, tá? E vai ficar gravado aqui no feed. Toda a honra e toda a glória pertencem ao nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação. Deus abençoe a todos. Até amanhã, às 4h43 de novo aí.